Boa tarde! Que lindo dia Deus fez para nós hoje, não é mesmo? Que vida preciosa nós temos em Cristo Jesus. Que privilégio estar com vocês aqui mais uma vez. Eu sou Aline Servati Matos, ministra aqui na Betel Serra e também sirvo supervisionando células. Quer saber uma coisa bem bacana que você pode fazer pela Betel Serra hoje? Dá um like nessa transmissão e não só nessa, nas nossas transmissões. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E eu queria pedir também que você enviasse essa mensagem para pelo menos 2 amigos, alguém da sua família, alguém que você acredita que precisa ser edificado por uma palavra poderosa de Deus nesse momento. E ao longo da nossa conversa, você pode também anotar o seu pedido de oração. E esse pedido, ele vai estar sendo enviado para o Ministério de Intercessão, que estará orando ao longo do dia, né, com a equipe, e nós oraremos no final dessa nossa conversa, tá bom? Então não esquece, anota aí o seu pedido de oração. Lendo o capítulo de Hebreus, né, esse capítulo que nós vamos falar hoje, o capítulo 11, e outros 2 livros, e conversando com Deus sobre esse assunto, foi da onde saiu, né, algumas ideias, algumas bases para esse devocional. Então vamos lá? Vamos começar? O texto para nossa meditação está no capítulo 11 do livro de Hebreus, no versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. A gente tem vivido dias, né, bem difíceis, né? Já tem um tempinho que a gente tem vivido esse tempo difícil. E o medo é uma das pressões mais difíceis de suportar. E nas histórias relatadas na Bíblia, nós podemos ver também que em alguns momentos os heróis da fé, eles acabaram cedendo ao medo. Por medo, Abraão disse uma mentira sobre Sara. E Isaac fez a mesma coisa com Rebeca. Por medo, Jacó fugiu de Esaú. E por medo, Pedro negou Jesus. Existe um lugar onde o medo toma o lugar da fé. E eu vou te dar uns exemplos mais modernos, tá? Uns exemplos mais atuais, vamos lá para os nossos dias, do nosso tempo. Quando a gente deixa, por exemplo, de falar de Cristo ou de testemunhar a vida de Cristo pelo medo de perdermos amizades. Um outro exemplo que eu posso dar também é quando uma moça ou quando um rapaz é cristão e que ele quer se casar e ele não encontra, né? Eles não encontram esse partido interessante na igreja e aí eles decidem ou resolvem namorar com uma pessoa não crente. E muitas vezes essas atitudes, elas estão baseadas no medo de ficar solteiro, no medo de ficar, né, pra titia. Então esses são alguns exemplos de como que o medo toma o lugar da fé, né, no nosso tempo. Agora, imagine que você está procurando um lugar para fixar residência. Você tem 2 corretores que vão te fazer indicações de casas e apartamentos. Calma aí que eu já vou te explicar o link com o início da nossa conversa. Um desses corretores é o Espírito Santo. E ele te leva para conhecer casas no centro da vontade de Deus. São casas no centro da cidade. Lá é perto do trabalho, com várias lojas de provisão para você
tem escola para os filhos. Ou seja, na cidade que ele te levou para ver a residência, tem tudo que você precisa. Mas o preço das residências lá são um pouco mais valorizadas. Esse bairro se chama Fé. Aí então você pensa, é muito valorizado. Eu vou morar num bairro mais próximo. E aí tem 2 bairros aí mais próximos desse bairro da fé. O bairro da incredulidade e o bairro da dúvida. Sabe quem é o corretor lá? Satanás é o corretor lá. E ele é um excelente corretor também, tá? Nesses 2 bairros. Porque ele vai tentar, né, fazer com que você decida por morar lá, por fixar residência lá. Só que desses 2 bairros, para chegar no centro, você vai precisar enfrentar um trânsito todos os dias, né? Vão ter as suas dificuldades, é trânsito para ir, trânsito para voltar. Mas olha só, as casas nesses bairros, elas são mais baratas. Mas olha só, atente para uma coisa, elas ficam fora do centro. Se você der ouvido a esse segundo corretor, eu não tenho dúvidas de que ele vai se empenhar ao máximo para que você fixe os olhos nas circunstâncias, sabe? Para que você avalie as circunstâncias, e ele pode conseguir te fazer desistir da cidade, do bairro da fé, por causa do medo. Agora é com você. Você pode escolher onde estabelecer a sua residência. Deus, ele quer que você viva nessa localização, na fé. Se você escolhe residir na fé, você precisa estar fazendo o que Deus quer o que Deus diz, na verdade, para você fazer. Esse lugar, ele exige sim uma obediência. E talvez realmente seja um preço, né, alto. Você acha que seja um preço alto para você. Mas se você resolver sair da cidade e buscar algo mais barato, mais acessível, você pode estar indo residir na dúvida ou na incredulidade. E essas localizações, elas não são valorizadas por Deus. Nessas localizações, torna-se impossível agradar a Deus. Então, para não estar fora da fé, não tem jeito. Você precisa fixar os seus olhos em Jesus, no centro, porque esse é o lugar de Deus para você. Tá bom? Eu sei. É mais valorizado residir na fé, não é verdade? Mas olha, há recompensas em permanecer na fé. As circunstâncias, elas vão sim tentar te levar para o outro bairro, mas tem um compromisso inabalável de não sair do lugar para onde Deus te chamou. Muitas vezes na minha vida eu fui tentada a pensar em morar em um lugar mais barato. Você também já foi? Mas eu avaliei a minha vida e eu fiquei pensando, querido, o preço que Jesus pagou por mim foi alto demais para que eu morasse em qualquer lugar. Essa foi a avaliação que eu fiz. E eu tenho vivido tempos difíceis. Os tempos difíceis chegam para todos. Em algum momento eles vão chegar. Mas algumas atitudes me ajudaram a viver e me ajudam a viver na cidade da fé em tempos difíceis. E eu queria compartilhar com você algumas dessas atitudes.
A primeira é o tempo diário com Deus. Ter tempo diário com Deus me ajuda a permanecer focada. Me apropriar das promessas para minha vida diariamente. E muitas vezes eu tenho que dizer muitas vezes para mim, para que a minha alma entenda. Mas eu digo quantas vezes forem necessárias e me aproprio dessas promessas. E também uma outra coisa é uma crença firme, sabe? Eu acredito mesmo na soberania e no amor de Deus. Eu sempre falo em momentos muito difíceis que circunstância nenhuma pode mudar Deus. Aline, circunstância nenhuma muda Deus. Ou a redenção. Calma, vai passar e a recompensa virá. Essas são coisas que eu tenho feito nos tempos de dificuldades para me ajudar a permanecer na cidade da fé. E se você escolher viver fora da fé, presta atenção, você vai estar em um perímetro que não é valorizado por Deus. Onde a sua residência fixa? Onde a sua residência está fixada hoje? O que Deus tem te pedido para fazer? Você reside fixamente na fé ou você tem visitado o bairro da dúvida e da incredulidade? Avalie realmente onde você quer estar. Nos dois lugares, não dá para agradar a Deus. Você vai ter que escolher um. E sem fé é impossível agradar a Deus. E por último, avalie onde começou a sua distração. Por que você começou a se encantar com outras localizações que não a fé? Foi algo que você pediu e não recebeu? Ou foi algo que você pediu e recebeu diferente da forma como você pediu, como você esperava? Ou o tempo de espera foi alto demais e faltou um pouco mais de paciência? O medo tomou o lugar da sua fé? Avalie e restabeleça. Restabeleça estratégias para se fortalecer espiritualmente, com a finalidade de fixar residência na fé. Eu li uma frase que fala assim: viver pela fé é permanecer fiel a Deus, mesmo sem saber o que Deus tem preparado para você. Essa frase é de Heber Carlos de Campos Júnior. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada. Muito obrigada por essa palavra que o Senhor ministrou no nosso coração. Nos ajude, Espírito Santo, realmente a estarmos estabelecidos na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Espírito Santo, não nos deixe, titubear, não deixe que o medo tome lugar na nossa vida. Que nós possamos realmente viver de fé em fé, que nós possamos ter a nossa residência fixada na cidade da fé, que o nosso endereço fixo seja na fé. Nos ajude, Espírito Santo, diante das circunstâncias que chegam a nós, como essas que os meus irmãos colocaram aí no pedido de oração. Seja um pedido para cura de enfermidade, de uma porta de trabalho, qualquer que seja a solicitação
dos meus irmãos nesse momento são coisas que têm afligido o coração deles e que eles precisam de ajuda, precisam de resposta, precisam de soluções, meu Deus. Por favor, ouça o clamor da tua igreja, do teu povo para essas questões. Envie-nos, Senhor, as respostas, e eu te agradeço pelas respostas de oração que temos recebido. Obrigada, Espírito Santo, porque você tem cuidado de nós, tem estado conosco nessas situações de dificuldades. Nós não estamos sozinhos. Fortaleça, Senhor, a fé de cada um dos meus irmãos. Espírito Santo, faça-os se lembrar dessa palavra sempre que eles estiverem diante de uma situação de tentação a mudar de localização. Que eles escolham sempre permanecerem fixos na fé. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque sei que vem coisa boa do céu para nós, porque tudo que vem do Senhor para nós é bom. Ainda que não seja do jeito que nós, imaginamos, ou que a gente pediu, que a gente pensou, mas o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou pensa. E eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Querido, que você tenha uma tarde excelente e que você fique com essa palavra na sua mente. Não deixe que o medo, não deixe que as circunstâncias, as pessoas, que nada faça com que você queira mudar de endereço. Esteja fixado na fé, porque essa decisão vai trazer muitas mudanças para a sua vida. Mas à noite nós temos Entendendo a Bíblia com o nosso querido pastor Honório. Nos acompanhe também nessa transmissão. E amanhã nós teremos aqui, ao meio-dia, mais uma pessoa, um pastor, um ministro, algum líder, ministrando a palavra de Deus a nós, para nossa edificação e fortalecimento. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia.